Por isso eu trouxe aqui um trecho do voto do ministro Celso de Mello, mas justamente por isso que fala da cegueira deliberada, mas justamente por isso nós propomos aqui também, nesse normativo, que sempre haja uma possibilidade do setor de compliance se comunicar diretamente com a cúpula da instituição naqueles casos mais assintosos de suspeição. Por quê? Porque aí eu digo, há um mecanismo, há um filtro. Eu, dirigente da instituição financeira, não me coloquei totalmente numa situação de cegueira deliberada. E existia um canal de comunicação que, se não foi utilizado, a responsabilidade é de quem não utilizou e não daquele. Ou seja, eu avaliar relatórios regulares do setor de prevenção de lavagem de dinheiro e eu ter esse canal de comunicação me parece fundamental para evitar a cegueira deliberada. E eu trouxe, depois que a gente tiver interesse, vários slides sobre, a ministra Rosa Weber também falou sobre cegueira deliberada, TRF da 5ª região fala em cegueira deliberada, TRF da 4ª região fala em cegueira deliberada, ou seja, o judiciário hoje, de alguma forma, flerta ostensivamente, mais um julgado aqui de cegueira deliberada com a questão da cegueira deliberada. E, por fim, e eu disse que esse era o último mesmo, a expansão do dever de garante. A questão toda é a seguinte, o crime de lavagem de dinheiro, a princípio, é um crime ativo. Ou seja, para eu ser condenado por lavagem de dinheiro, eu preciso ocultar ou dissimular ativamente. A questão é, eu posso condenar alguém por lavagem de dinheiro por omissão? Ou seja, alguém, como o Gustavo ontem disse, viu um elefante branco passar, fechou os olhos e deixou a lavagem de dinheiro, esse sujeito pode ser condenado por omissão pela lavagem de dinheiro? O Supremo Tribunal Federal disse que sim. O Supremo Tribunal Federal, embora eu tenha, e nós conversamos ontem longamente sobre isso, eu tenho algumas dúvidas a respeito, mas o Supremo Tribunal Federal, e aqui a questão é a gente saber como ele está avaliando, depois a gente pode tecer críticas, entendeu que o sujeito que é responsável pelo setor de compliance, se ele tem conhecimento da lavagem de dinheiro e ele não comunica ao diretor da instituição, ele não coloca isso no relatório de compliance, ele, por ter uma posição de garante, que a mim me parece excessivo, mas enfim, por ele ter uma posição de garante, ele tem o dever de impedir aquela lavagem de dinheiro. Se aquela lavagem de dinheiro aconteceu, ele viu, ele percebeu, ou ele suspeitou, e ele não comunicou, ele não colocou no relatório, ele pode ser condenado por coautor ou por participação na lavagem de dinheiro. A mim me parece excessivo, porque isso pode se estender até, e aí o Luciano vai falar sobre isso muito melhor que eu, mas isso pode se estender até aquele sujeito que tem o dever de comunicar ao COAF operações suspeitas. Se ele não comunica e a lavagem de dinheiro acontece, a sanção administrativa ele tem, eu não tenho dúvida nenhuma, mas eu pergunto, será que ele pode ser condenado ou responsabilizado como partícipe da lavagem de dinheiro? Ou seja, ele viu uma operação suspeita e ele não comunicou deliberadamente. Certamente ele vai ter a sanção administrativa, mas ele pode ter a sanção penal por responsabilidade na lavagem de dinheiro? Essa é uma discussão que ainda vai acontecer. Eu vou dizer para vocês, eu ainda não sei qual vai ser a posição, mas o Supremo aqui deu um sinal claro de que eventualmente, ou seja, deu um sinal claro, não que eventualmente, mas que na posição dele, ou de alguns ministros, há um dever de garantir sim, e esse sujeito pode ser condenado por lavagem de dinheiro. Eu acho complicado, eu acho excessivo, eu acho isso fora de qualquer parâmetro dogmático tradicional. De qualquer forma, é importante a gente observar essa questão, até porque alguns ministros mencionam expressamente o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. E, por fim, o último ponto é a natureza jurídica do crime de lavagem de dinheiro, e eu encerro por aqui. A discussão é, o crime de lavagem de dinheiro é um crime instantâneo ou é um crime permanente? O que significa isso? Quando eu peguei o dinheiro e coloquei numa offshore, eu pratiquei ali a lavagem de dinheiro e acabou? Ou esse crime é permanente, ou seja, a lavagem de dinheiro continua acontecendo tanto tempo quanto esse dinheiro ficar nessa conta offshore? Essa certamente não é meramente uma questão acadêmica. Por quê? Porque dela vai depender principalmente o começo do prazo de prescrição. Se for um crime instantâneo, quando eu ocultei, começou a correr a prescrição. Se for um crime permanente, enquanto esse dinheiro estiver na offshore, não começa a correr prescrição. Passam-se 10, 20, 30 anos, não começou a prescrição. Segundo, prisão em flagrante. Se o crime for instantâneo, eu só posso prender em flagrante naquele momento. Depois eu não posso mais prender em flagrante. Se o crime for permanente, enquanto o dinheiro estiver no offshore, eu estou praticando a lavagem de dinheiro, portanto, a qualquer momento pode haver uma prisão em flagrante. Mas mais importante que isso, e a última consideração a respeito disso,
Isso é importantíssimo por conta dos crimes fiscais. Eu acho que a gente já falou rapidamente sobre isso ontem, mas eu vou repetir. Vejam, crime fiscal na lei anterior não era antecedente de lavagem de dinheiro. Portanto, se na lei anterior, se até julho do ano passado, eu pegasse um dinheiro sonegado, economizado com a sonegação, e colocasse numa offshore, ou colocasse num banco e assim por diante, na conta de um terceiro, eu não praticava lavagem de dinheiro. Por quê? Porque o crime fiscal não era antecedente. Imagine então que eu fiz isso antes da nova lei, antes do novo texto legal, e coloquei numa offshore, em junho do ano passado. Se o crime for permanente, passou julho do ano passado, veio a nova lei, aquilo que não era lavagem de dinheiro virou lavagem de dinheiro. Ou seja, todo o dinheiro sonegado que está no exterior, mesmo que tenha sido sonegado antes da nova lei, de alguma forma, se esse for um crime considerado permanente, virou lavagem de dinheiro com a aprovação da nova lei. Ah, mas a lei penal então está retroagindo e afetando atos anteriores? Não. Ela está afetando uma lavagem de dinheiro que existia e continuou existindo após a nova lei. E a nova lei afeta o crime permanente? Afeta o crime permanente. Portanto, e vejam, se eu considerar lavagem de dinheiro um crime permanente, eu vou ter essa situação, que é uma situação relevante e importante. Bom, qual é a posição do Supremo a respeito disso? O Supremo ainda não tem posição a respeito disso. Ele chegou a aventar essa discussão quando ele decidiu o recebimento da denúncia do Paulo Maluf, mas em determinado momento, percebendo a complexidade do tema, o próprio Supremo deixou para decidir isso no mérito final. Portanto, não decidiu, não enfrentou a questão, isso continua em aberto na decisão do Supremo Tribunal Federal. Enfim, eram essas as rápidas considerações que eu queria fazer a respeito de algumas das inovações da jurisprudência sobre lavagem de dinheiro. Então, só recapitulando, eu posso fazer autolavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro não precisa ser sofisticada para ser lavagem de dinheiro, ela pode efetivamente ser precária e grosseira. Ela, no entanto, precisa ter uma ocultação ou dissimulação. Eu pegar o dinheiro e gastar não é lavagem de dinheiro. Eu aumentei o elemento objetivo da lavagem de dinheiro através da teoria do domínio do fato, ou seja, qualquer pessoa que tenha domínio dos fatos, ainda que não execute diretamente, pode ser responsabilizada por lavagem de dinheiro. Aumentei o elemento subjetivo, ou seja, agora o dolo eventual e a cegueira deliberada também permitem a lavagem de dinheiro. Eu ampliei esse dever de garantia, chegando ao ponto de dizer que o sujeito tem dever de comunicar, talvez seja um garante e seja responsabilizado criminalmente pela omissão. E, por fim, eu tenho essa discussão sobre a lavagem de dinheiro ser um crime instantâneo ou permanente, com todas essas implicações práticas, mas que certamente, que ainda não foi resolvida, mas imagino que nessa toada vão entender a lavagem de dinheiro como um crime permanente.